Pessoal, estamos aqui novamente com vocês, Emiliana Pomarico e Gabriela Lobo. O Giovanni já está entrando, hein? Só um minutinho, por favor. Bom, boa noite a todos. Vou começar aqui então, enquanto o Giovanni consegue aí a câmera, né? Eu sou Emiliana Pomarico, eu sou a gerente executiva da Escola Berge de Comunicação e também eu sou uma das produtoras do podcast Falação, ao lado do André Felipe de Medeiros, que é o nosso produtor e apresentador, e também ao lado do Vitor Pereira e do André Nakasone, que são meus parceiros na equipe Aberge. Então, eu já vou começar aqui dizendo, né, que se alguém ainda não escutou o Falação, já fica aqui o convite, ele está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple. Ele é um podcast que criamos neste ano de 2020, há 4 meses, e que nós temos episódios novos todas as segundas pela manhã, em que entrevistamos grandes nomes da comunicação empresarial brasileira, para nos contar tanto sobre as tendências de comunicação, como também os desafios enfrentados pelos comunicadores da rede de associados da Aberge. Para quem não conhece, a Aberge é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, é o principal centro de referência na produção e disseminação de conhecimento e práticas de comunicação empresarial, e para isso realizamos diversas atividades, como cursos, treinamentos em comunicação, que são ofertados pela Escola Berge, a qual eu sou a responsável, e inclusive tem cursos de como produzir podcasts corporativos, além da realização de eventos, comitês, encontros de benchmarking, inúmeras publicações, pesquisas que são produzidas por nós. Nós temos também o Prêmio Aberge de Comunicação, que inclusive possui também a categoria de mídias digitais, onde as empresas podem concorrer com seus projetos de podcast, dentre várias outras atividades de desenvolvimento e reconhecimento do comunicador, né? Isso tudo numa rede de mais de 700 empresas associadas. E hoje eu tenho o prazer de mediar essa conversa aqui na Arena Podcast da Campus Party, com 2 grandes comunicadores que, inclusive, são associados da Aberge. Então, eu estou aqui hoje com a Gabriela Lobo, que é gerente de comunicação interna para a América Latina da CNH Industrial, e com o Giovanni Nobili, que é gerente de soluções de comunicação interna do Banco do Brasil. Então, tudo bem? Giovanni conseguiu entrar também? Eu consegui entrar aí, e já que a pegada é podcast, entrei sem câmera, mas estamos aí. Maravilha, vamos assim então. Então, hoje o tema principal da nossa conversa é podcast e áudio para impulsionar a comunicação corporativa. Gabriela, vamos começar por você então. Conta para a gente como que a CNH Industrial está impulsionando a comunicação através do podcast. Ela preparou uma apresentação, né, tanto ela quanto o Giovanni. Cada um vai apresentar aqui em 15 minutos, mais ou menos, e depois a gente vai abrir perguntas para a audiência, então podem ir mandando as suas perguntas, que ao final a gente vai tentar responder todas aqui, ou o maior número possível. Então, Gabriela, muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Primeiro, eu agradeço, né, a oportunidade pela Aberge, Emiliana, pelo André também da Associação de Podcast, pelo convite. E vocês estão vendo minha tela? Está funcionando bem? Sim. Perfeito. Bom, então vou contar um pouco de como que a gente trouxe o podcast para as campanhas e iniciativas da CNH Industrial, quais foram os desafios dessa estratégia que nós usamos e como que nós estamos trabalhando os próximos passos diante dos feedbacks que foram recebidos aí nesse processo. Bom, para contextualizar um pouco para vocês também, até para a gente entender de que público que nós estamos falando, eu vou falar um pouco da CNH, que é uma das líderes globais do setor de bens de capital, né? Uma empresa que tem 12 marcas, hoje atua em 180 países, com mais de 73 mil colaboradores. Então, mas trazendo um pouco também mais para a nossa realidade, quem que nós somos no Brasil? No Brasil, hoje, a CNH Industrial tem 9 marcas, então, no segmento de agricultura, a Case e New Holland, também no segmento de construção, no segmento de transporte com Iveco Caminhões, Iveco Bus, segmento de veículos especiais com Magiros, Iveco Veículos de Defesa, e de energia com a FPT. Aqui no Brasil, então, nós temos mais de 7 mil empregados, nós estamos assim, com 8 fábricas, e desse público, o perfil deles, 62% são milênios,
e, em média, 85% é do sexo masculino. E como que nós, então, comunicamos com esse público? Nós temos aqui uma série de canais de comunicação interna, offline, canais face a face também, muito focados na liderança, alguns que são direcionados como o aplicativo de líderes, a pauta de bom dia, e atualmente a gente tem intensificado muito as TVs corporativas e o WhatsApp. E vocês podem ver, então, que o podcast, ele não está aqui, não faz parte, né, dos nossos canais oficiais de comunicação interna da empresa. Então, eu vou contar um pouco como que foi esse processo de trazê-lo aqui nas iniciativas. A CNH Industrial, ela participa anualmente de uma pesquisa de clima chamada Melhores Empresas para Trabalhar. E essa pesquisa, ela tem várias etapas, em que o processo de comunicação, ele é fundamental em todas elas. Todos os anos, desde 2013, a gente participa da mesma pesquisa, com o mesmo objetivo, e o grande desafio é como engajar os colaboradores, como inovar dentro desse processo. Então, em 2019, a gente tinha esse desafio na mão e pensamos que o podcast poderia ser uma das alternativas, e uma alternativa assertiva dentro desse caminho que a gente estava percorrendo. Então, considerando que, vou falar bem rapidamente das etapas desse processo que a gente tinha que passar, no qual a gente tinha que engajar, incentivar a participação dos empregados, mostrar a credibilidade, dar transparência nos resultados, o podcast nos permitiria explorar um pouco mais de conteúdo e de uma forma diferente, inovadora, e que trouxesse e atraísse a atenção do nosso empregado. E para trazer um pouco mais de credibilidade aí, antes de iniciar esse processo, nós pensamos, então, que consultar a Associação Brasileira de Podcasters nos traria alguns dados para confirmar nossa expectativa aí com essa nova mídia. E a gente viu que alguns dados eram muito similares aos dados do perfil do nosso público interno. Sexo masculino, geração millennials, e a gente viu também alguns dados que puderam nos guiar um pouco na questão da divulgação desses podcasts. Então, partindo disso, a gente passou para a definição de um formato dentro da nossa campanha e como que a gente trabalharia isso dentro da empresa. E nós definimos, então, um formato de entrevista para o podcast da CNH Industrial, com a criação de uma personagem fictícia, para dar mais dinamismo, interatividade, trazer um pouco mais de proximidade aí nesse processo, e ela sempre entrevistaria pessoas diversas da organização. Então, nesse processo, nós trouxemos desde liderança até pessoas de níveis hierárquicos mais baixos, homem, mulher, pessoas de diferentes localidades. E a gente definiu também um tempo máximo de 5 minutos para o podcast. Isso foi um piloto, né? A gente entendeu que para a nossa empresa, para o perfil do público, isso funcionaria melhor num primeiro momento para não tornar o conteúdo massivo. E também a gente criou uma vinheta de abertura. Aqui eu tenho o podcast, eu vou colocar aqui para vocês só um início, para vocês terem uma ideia de como que ficou uma primeira edição. Vocês conseguem escutar? Não. Pessoal, não tá. Você tem que compartilhar. Na hora que você compartilha, você tem uma opção para compartilhar o áudio também, tá? Tá, então vou fazer o seguinte, para não interromper aqui, eu vou continuar e no final, a gente tendo um tempo, eu mostro para vocês que era mais um exemplo mesmo de como que isso poderia funcionar e como que funcionou para a gente. Falando um pouco aqui do fluxo, né, do nosso processo, nós contratamos uma agência de comunicação para poder fazer esse processo das gravações, fizemos uma produção de roteiro, validamos com a área cliente, que no caso era a área de RH, e apresentamos para o presidente que comprou a ideia e, inclusive, foi o primeiro a fazer a gravação. Isso aqui é só uma imagem ilustrando aqui o dia da gravação na sala do presidente, como que foi nosso processo.
E aí, nós definimos, então, uma identidade visual para essa campanha, toda baseada no podcast, tendo ele como elemento principal e mais atrativo. Então, no layout, nós definimos ondas remetendo à sonoridade, a linguagem sempre direta e bem informal para trazer proximidade. E na chamada, aqui, para vocês terem uma noção de como que ficou, na chamada a gente sempre trazia, a CNH tem um recado para você, sempre convidando para a escuta do podcast. A estratégia de divulgação, então, para atingir todos os públicos, a gente usou diferentes canais, e aí indo muito, começando, como sempre, pela liderança, e trazendo para os canais diferenciados também para o público de colaboradores administrativos e da produção, que é os nossos colaboradores da fábrica, que não têm acesso a e-mail, intranet e uma série de outros canais, né? Então, para a liderança, nós começamos alinhando a estratégia com eles, explicando o porquê de utilizar o podcast, o que isso nos traria de vantagem dentro do universo corporativo, e também falando como que, dentro de um Q&A, respondendo as principais dúvidas, para que eles pudessem também entender a estratégia e atuar, de fato, como embaixadores aí desse processo. Na estratégia, falando do público administrativo, a gente usou basicamente e-mail, intranet e também o WhatsApp corporativo, na mesma lógica de sempre convidá-los para escutar o podcast. E para os empregados de produção, nós trabalhamos com a ilha de comunicação, que é um espaço que a gente tem nas fábricas, e também o WhatsApp, no qual o papel da liderança foi muito importante aí, de reforçar esse processo via WhatsApp com eles, e a gente percebeu uma grande viralização espontânea desse canal. Um ponto que eu queria comentar aqui com vocês é que, no meio da campanha, nós aproveitamos a oportunidade e fizemos uma peça específica convidando as pessoas que não tinham o número cadastrado para receber o WhatsApp da empresa, que elas se cadastrassem para receber os podcasts. E isso gerou um aumento de 20% no cadastramento voluntário no canal de WhatsApp. Então, nos trouxe um dado relevante aí de que o podcast, de fato, gerou interesse nas pessoas, né? Mexeu com o público interno aí. Para a fase final dessa campanha, nós realmente ficamos entre as 150 melhores empresas para trabalhar, então houve um momento de celebração, no qual nós gravamos novas edições com os empregados para celebrar, e também o processo de divulgação dos resultados. E aí eu ressalto que o podcast, ele foi um canal extremamente assertivo nesse momento, foi oportuno para dar essa credibilidade. Quando você fala em resultado de pesquisa de clima, é importante que a gente contextualize e aprofunde um pouco mais. Então, nós convidamos a VP de Recursos Humanos e, por meio de várias perguntas, né, no formato entrevista que eu comentei com vocês, nós trouxemos os pontos fortes e os de melhoria, mas de uma forma muito transparente. Então, esse foi um dos feedbacks que nós recebemos também a favor do podcast. Aqui um exemplo também de como que nós trabalhamos um próximo desafio de uma pesquisa global, que também foi trazendo o podcast aí como elemento principal. Como na CNH Industrial, como eu falei com vocês, não era um canal oficial o podcast com regularidade de conteúdo, a gente não tem métricas quantitativas. Porém, nós recebemos inúmeros feedbacks espontâneos via e-mail, via liderança, via mensagem, resposta de WhatsApp, e muitos deles apontando a flexibilidade e a facilidade de absorção da mensagem. Esse foi um ponto interessante em comum dos feedbacks que nós recebemos. Vários deles também via e-mail sugerindo uma série de novas edições com conteúdo e colocando por que vocês não trazem o conteúdo direcionado nesse tema. Então, isso nos chamou bastante atenção. E um dos feedbacks recebidos foi o tema de inovação. Ele veio muito, então a gente acredita que houve essa associação também do tema inovação com a ferramenta de podcast. E alguns meses depois, nós fomos reconhecidos como a empresa mais inovadora do setor. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de trazer o podcast novamente, né? Usando o mesmo identidade visual, formato entrevista,
para falar de forma mais dinâmica como acontece o processo de inovação, então, dentro da empresa. E aí nós convidamos um dos diretores e um empregado para poder trabalhar nessa formatação aí desse capítulo. Diante de todo esse retorno positivo que nós tivemos, eu venho discutindo bastante com o meu time de como estruturar, de fato, o podcast como um canal com regularidade, periodicidade, métricas, dentro da comunicação da CNH Industrial. A Priscila Amaral, inclusive, que deve estar nos assistindo aí, tem trabalhado bastante nessas oportunidades, nesse planejamento, e a gente entende, inclusive, que esse novo cenário, no qual as pessoas estão trabalhando mais em home office, existe uma utilização maior dos canais digitais, e o podcast nos permite aprofundar em alguns temas e diversificar também desse formato de lives, que muitas vezes ele tem trazido, ficado exaustivo em alguns momentos, porque hoje é um canal que as pessoas têm usado bastante. Então, como a gente diversifica isso e traz algo mais engajador e que você consegue aprofundar um pouco mais? A gente acredita, de fato, que o podcast é uma iniciativa e, inclusive, permite também atrelar aí parcerias com iniciativa de aprendizado, foco no desenvolvimento. Então, é algo que nós estamos trabalhando. E os próximos passos, a gente tem um planejamento de conteúdo estruturado aí, para entender o que faria sentido trabalhar dentro desse canal. Também uma aprovação de custos, apesar do custo do podcast ser baixo, existe um processo também aí que nós estamos avaliando internamente, para definir, de fato, a estratégia do canal. Então, gente, esse foi um pouco da nossa experiência aí, trazendo o podcast aos poucos para a empresa, né, indo step by step, com uma oportunidade, identificação de um piloto para trazer o feedback, mas, de fato, a gente entende que o nosso caminho é avançar e estruturar para algo mais profissionalizado nesse sentido. Bom, queria agradecer vocês, é muito importante trocar essa experiência. E aqui está meu e-mail também, se alguém quiser me mandar depois algum contato e continuar essa discussão, eu acho que é bem interessante, vai ser um prazer. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pelo excelente case, né, por compartilhar esse conhecimento com a gente, com todo mundo que está assistindo. As perguntas estão chegando aqui, ao final a gente vai responder. Giovanni, agora você também vai ter 15 minutos para a sua apresentação, e depois a gente vai para as perguntas. Um momentinho só. Vocês visualizam a apresentação já? Não, né? Ainda não está aparecendo. Ele não está me deixando carregar aqui. Para a gente não matar o tempo de todo mundo, eu vou precisar falar sem apresentação, pessoal. Não, olha, tranquilo, vamos deixa eu colocar você aqui como... Tentar alterar aqui só uma coisa, mas eu... deveria estar aparecendo, tá? Você tem uma opção aí que deveria estar aparecendo para compartilhar. Eu sei. Eu coloquei o quer me share screen aqui, na conexão segura, ele aparece como bloqueado para mim, André. Eu posso transferir. Ó, tá aqui, eu passei meu e-mail WhatsApp, tá? Se você quiser me transferir, eu passo aqui, tá bom? Fico na hora. Você está me enviando agora, André? Oi, você consegue dar uma olhada no chat aqui?
Sim, no... sim. Conseguiu? Tranquilo. Tá na mão aí, André. Eu sou o Rodrigo. Tá bom? Rodrigo Bamondes. Tá bom? O André, ele tava no outro turno aqui. Só um minuto, tá? Beleza. Stream, agora deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minuto. Share screen. A apresentação, ela é muito uma base visual, mas toda a apresentação, de fato, eu a preparei mais para fazer falando mesmo, entendeu? Então, eu não, de fato, eu não precisaria dela necessariamente. É interessante porque ela traz algumas ilustrações, né? Mas basicamente, como que a gente trabalha aqui no Banco do Brasil com podcast? E aí, vamos para o podcast raiz, né? Estou sem imagem de fato, nem com a câmera e nem com a apresentação. A gente trabalha aqui na comunicação interna do banco de uma maneira bem integrada, né? A gente busca sempre uma integração dos canais e uma agilidade na transmissão das informações que a gente precisa passar para o nosso público interno. Então, a gente tem aqui diversas premissas, por exemplo, com as quais a gente atua. A gente busca que todas as ações de comunicação que a gente tem, elas contribuam para o reconhecimento de um posicionamento de marca do banco, né? Então, se você quiser já virar até para a próxima aí, tela, a gente tem aí uma imagem do que foi a agência de notícias do Banco do Brasil de hoje. Esse é o principal canal de comunicação interno que o banco possui para seus funcionários, então a gente traz diversas informações e ela é um canal diário. A maneira como a gente se organiza, ela se assemelha muito como uma redação de jornal, então a gente trabalha as diversas editorias e os colegas todos que fazem parte aqui da equipe onde eu trabalho, eles atuam como repórteres, editores. Isso faz com que a gente tenha um dinamismo para a produção dos diversos tipos de materiais. O podcast, ele se insere nesse contexto, num contexto de um canal único e integrado. A gente trabalha ali com texto, com infográfico, com fotos, com vídeo e com áudio. Hoje, por exemplo, a gente teve 2 matérias sobre podcast, a própria matéria sobre o evento de hoje, aqui da Arena Podcast, mas a gente teve também uma matéria sobre importação, que é a terceira da segunda linha ali, que tem um navio num porto. Se você quiser virar a página, por favor, você vai perceber que a matéria ela busca essa integração de canais para que a gente tenha
essa condição de chegar aos diversos públicos da maneira como ele preferir, vamos dizer assim. E aí tem uma variação também de conteúdos, né? A gente tem diversos conteúdos com os quais a gente trabalha. O Banco do Brasil possui mais de 92 mil funcionários, atua em todas as regiões do país, tem pontos de atendimento fora do país também, por exemplo, o público private banking, que é um segmento com o qual a gente atua. A gente teve uma ampliação recente agora para Miami e também para Lisboa. E os nossos funcionários que estão lá também acessam esses materiais, assim como para o público interno que está no Brasil, a gente comunica também essas situações desses avanços também fora do país, porque o banco atua muito com comércio exterior, por exemplo, ou então atua junto ao público private, que tem negócios fora, etc. Esse é só um exemplo. Quais são as editorias com as quais a gente trabalha com o podcast hoje? São principalmente o investimento, o público private, que eu comentei, comércio exterior, mercado de capitais é um caminho que a gente tem iniciado recente. Esses todos que eu comentei agora são podcasts que eles trazem uma fluidez ali nas fronteiras entre o que é um canal interno e o que é um canal externo. A gente tem esses podcasts também disponíveis para público externo, seja no YouTube, seja no Spotify, e muitas postagens via o próprio LinkedIn. No entanto, a gente também possui podcasts internos, puramente internos, 100% para funcionários, na Rádio UniBB. UniBB é a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, reconhecida como uma das melhores do mundo no segmento corporativo, e lá a gente tem um canal específico de podcasts para público interno. Se você puder virar a página, por favor, a gente vai perceber aí que a Rádio UniBB, a gente conta com, enfim, são mais de 92 mil funcionários, aí essa conta de 94 inclui contratados, enfim. Cerca de 30 mil acessam a Rádio UniBB com frequência. O que significa que é aquilo que eu comentei no início, a gente busca uma integração, porque tem gente que prefere ler no seu dia a dia, prefere se organizar quando chega na empresa, ler as matérias, entender o que está acontecendo de novo na comunicação institucional, mercadológica, negocial, ou então tem gente que tem tem algum trabalho mais operacional para fazer uma planilha, por exemplo, ligam num podcast e consegue se informar, consegue fazer cursos, por exemplo. A Rádio UniBB tem um foco maior em capacitação, mas também está muito voltada ali para os temas de gestão de pessoas. Você percebe ali nos principais assuntos por audiência, que a gente tem ali a transformação digital como um dos principais assuntos da rádio, liderança, segurança institucional, o atendimento, aí depois você vai ter ali o autodesenvolvimento. Outros assuntos são negociais e também estão ali nesse top 10, como investimento, agronegócio, o consórcio e o comércio exterior. A gente teve aí mais de 500 mil de acessos, com 1000 episódios divididos em 30 temas internos. Esses temas que estão listados embaixo são os 10 principais. A Rádio UniBB, apesar do nome rádio, mais por conta do áudio, ele é um canal totalmente digital, está disponível tanto em meio desktop, né, na intranet da empresa, assim como no app. E a agência de notícias, que é o que eu mostrei anteriormente, também está disponível tanto internamente para os funcionários na intranet, né, quanto no app. Isso foi muito interessante nesse momento de pandemia que a gente tá passando, porque a gente percebe que esse dinamismo, essa agilidade e essa integração de canais, essa possibilidade de estar no mobile, ajudou a gente a, neste momento, conseguir ainda assim estar próximo do funcionário, podendo transmitir todas as informações necessárias para a empresa continuar, né, para a comunicação continuar. Então, a gente atuou aí nesse período, inclusive com o podcast, buscando passar informação precisa e na hora certa. O podcast nos ajudou muito nisso, pela agilidade, né, pelo dinamismo que ele tem. Nos ajuda muito na estratégia de negócio, informar os resultados de negócio da empresa, estimular uma rede colaborativa com os funcionários, né, para que as ações de oportunidade que a gente tenha, a gente passe para o público interno e os deixe até mais seguros com relação ao dia a dia principalmente lá no início, né, existia uma ansiedade muito forte na segunda quinzena de março e na virada para abril, de toda a sociedade, né, por conta do período que a gente vive. Então, ter essa agilidade para transmitir informação foi fundamental, e a gente percebeu no podcast uma característica específica nesse período, porque
as pessoas buscavam ouvir muitos conteúdos, né? A live, por exemplo, é uma coisa que cresceu muito. Então, a gente percebeu na audiência da Rádio UniBB em específico, quando a gente vai buscar nos colegas lá que atuam conosco na gestão de pessoas, porque é um canal de comunicação, mas também é principalmente capacitação e tal, a gente vai ver lá com eles que a audiência cresceu bastante. Ajuda a passar essa mensagem de que está todo mundo junto, reforça a cultura, os valores da empresa, mesmo à distância, né? E nesse momento de pandemia, a gente precisou fazer, inclusive, uma revisão de canais internos, né, para que a gente conseguisse chegar. E nessa revisão, a gente tem buscado trazer cada vez mais podcasts. Eles estão presentes semanalmente na programação nossa, na comunicação interna, e ajudam até mesmo a reforçar o papel de liderança, né, orientando os gestores a se comunicarem melhor com as suas equipes, por exemplo, naqueles temas de gestão de pessoas que eu comentei, ou então a própria liderança do banco, do ponto de vista dos vice-presidentes, diretores, estarem presentes nesses outros podcasts que são disseminados pela agência de notícias, para poder também passar as mensagens negociais e institucionais que a empresa tem. Isso tudo está muito atrelado, se você quiser virar a página, por favor. Isso tudo está muito atrelado, como eu disse. Aí tem um pouco um exemplo de programação, né, como foi julho. Então, especificamente na Rádio UniBB, semanalmente a gente teve aí três conteúdos por semana. Então, a gente está falando, eu estava falando aí da pandemia, né? Toda segunda-feira a gente teve conteúdo específico sobre saúde em tempos de Covid, por exemplo. Aí depois teve, este mês, a gente está buscando comunicar sobre investimentos na terça-feira e autodesenvolvimento na quarta-feira. Em outros meses, esses temas variam, passam por aqueles outros todos que eu comentei lá atrás. Se quiser virar a página, por exemplo, vou falar um pouco sobre uma pesquisa que a gente rodou no auge daquele momento de pandemia e que cruzou um pouco sobre essa diversidade de conteúdo que eu comentei, sobre a qual o podcast nos ajuda muito. E o perfil dos respondentes é bem diverso. Você percebe que tem gente de gerência geral, tem gente que não tem nível gerencial, por exemplo, tem gente no país inteiro respondendo, tem gente que é novo de banco, tem gente que já tem mais de 21 anos de carreira. O público que mais ouve é prioritariamente masculino, aqui internamente aqui no banco, 66%. Na carreira no banco é bem próximo ali, é um pouco meio a meio a composição do banco, tem um pouco mais de homens do que mulheres, mas mesmo assim a gente percebe que quem consome mais o conteúdo do podcast, ele é mais masculino. No entanto, quando a gente vai lá para aquele formato texto, inverte um pouquinho, as mulheres leem um pouco mais, apenas uma característica, eu não consigo afirmar muito o motivo disso, acontece na empresa dessa forma. E quando a gente vai ver esse perfil dos respondentes dessa pesquisa, se você quiser virar a página já que eu já vou entrar no próximo assunto, a gente percebe que muitos dos nossos funcionários atuam como verdadeiros embaixadores da marca, porque consomem o conteúdo internamente, gostam dele, mas daí vão nas plataformas externas e conseguem compartilhar, inclusive aos seus clientes, porque esses conteúdos, eles servem para gerar repertório para que os funcionários consigam atuar no seu dia a dia. A gente está transmitindo ali sempre mensagens de inovação, mensagens gerais da própria marca do banco, como eu disse, né, mas especificamente na comunicação interna, a gente busca reforçar a conexão do banco com os funcionários, promover o protagonismo deles, porque sempre estão também sendo entrevistados nesses podcasts, ou entrevistados, ou falando sobre os assuntos sobre os quais eles têm conhecimento, né, são especialistas, por exemplo, a turma de investimento, ou a turma de comércio exterior, por aí vai, valorizando a experiência dos funcionários, né, e a diversidade também da formação desses funcionários dentro da empresa. A gente fomenta com isso os debates colaborativos, né, a agência de notícias do banco, desde 2017, num projeto bem ousado, a gente tem uma abertura de comentários a todos os funcionários num ambiente bem democrático e que consegue dialogar com funcionários, que o funcionário comenta algo e não é raro uma dúvida de um funcionário de cargo inicial no banco conseguir mobilizar mudanças profundas assim em produtos e serviços da empresa, coisa que talvez ele precisasse estar no coração de uma diretoria para conseguir dar aquela sugestão. E isso hoje em dia a gente consegue mais valor assim
com esse diálogo aberto. Com o podcast, a gente tem percebido que tem muitos comentários, inclusive na matéria de hoje, que eu comentei que a gente tinha podcast ali sobre comércio exterior, a gente teve 78 comentários específicos nessa matéria. 75 são elogiando o canal podcast, dizendo que isso ajuda no dia a dia, na formação do repertório, para que consigam ter uma experiência a partir do que ouviram e transmitir um pouco aquilo aos seus clientes. Mas como eu falei que eles atuam também como embaixadores da marca, não só geram repertório, mas isso aí serve para relacionamento com o cliente posteriormente, porque isso aqui vai estar no Spotify, como vocês estão vendo aí, essa página do Private, mas tem outros, quem quiser buscar no Spotify, a gente tem diversas editorias lá, vou falar mais disso um pouquinho no final. Se puder passar, por favor. A gente está presente, por exemplo, no próprio portal do Banco do Brasil. Esses podcasts estão incorporados no próprio portal. O cliente está buscando informação, quer saber sobre produtos, serviços. Ele conta com o podcast para ele poder ouvir ali na hora, tirar uma dúvida, se por acaso ele não estiver na rede social, mas estiver no portal do banco. Se puder passar, por favor. A gente está presente também no YouTube. Aí tem mais um exemplo do Private, né, onde a gente tem uma playlist específica para cada assunto, que a gente atua com podcast, aí fica a cartela por cima e o áudio correndo solto por trás, porque o YouTube é um canal onde as pessoas acessam para consumir muito conteúdo, né? Então, é interessante um pouco esse olhar que eu estava falando de comunicação interna, mas essa fluidez, né? Hoje em dia as barreiras, elas existem menos, né? O funcionário está trabalhando, mas eventualmente ele pode indicar para um cliente, por exemplo, ouve esse podcast aqui que ele é interessante, tem a ver com o seu negócio, talvez você tire uma dúvida aqui. E ele consegue enviar, por exemplo, um link do YouTube. Isso é interessante, assim, do ponto de vista negocial até, né, como apoio. Se puder virar a página de novo, por favor. Então, na comunicação externa, a gente tem aí algumas editorias concentradas no Spotify, no YouTube, no portal do banco, e o YouTube sempre compartilhado também no LinkedIn, que a gente percebe que é uma rede social que tem um diálogo mais próximo com esse formato de podcast, no sentido de profundidade temática, de conseguir... Tem a ver um pouco com os artigos, né, que a gente costuma ver no LinkedIn. As editorias na comunicação externa, elas passam por aquelas 4 que eu comentei no início, né, investimento, educação financeira, análise de mercado e comércio exterior, com o mercado de capitais aí junto. Mas tem mais programação vindo por aí, que não é exatamente da minha área. O Rafael, o colega que trabalha junto comigo em redes sociais, ele já me deu até os spoilers aqui para quem quiser ir acompanhando as redes do banco. A gente vai estar cada vez mais presente com cultura, games, na parte de rejuvenescimento de base dos clientes. A gente tem buscado uma atuação bem forte com games. Falando sobre empreendedorismo, o Banco do Brasil hoje, por exemplo, acabou de bater a meta de concessão de crédito no Pronamp, que é uma linha que os pequenos empresários estão buscando bastante, foram 5 bilhões por Pronamp. Então, o empreendedorismo, a gente percebe que é um tipo de informação que sempre o cliente busca, e o Banco do Brasil, sempre parceiro do micro e pequeno empreendedor também, vai nessa via de mão dupla, né? Esporte está sempre no DNA do banco, aí já desde o vôlei, lá no início da década de 90. Aqui uma curiosidade, uma vez a gente fez um levantamento do quadro de medalhas de diversos países na Olimpíada. Era para a gente estar vivendo a Olimpíada agora, né? E acabou sendo adiada, mas o quadro de medalhas, assim, o Banco do Brasil estaria meio que num top 20 ali de países ali, se a gente fosse considerar os esportes que o banco patrocina, quantas medalhas que já conquistou, sabe? A gente conquistou medalha junto ao vôlei, junto ao iatismo lá com Robert Scheid, etc. Enfim, curiosidade à parte. Sustentabilidade e estilo de vida são temas que vêm por aí. Então, um pouco disso tudo que existe externamente, o funcionário atua muito como um embaixador da marca aqui internamente, né? Como eu falei, promovendo um verdadeiro senso de dono, assim, para valorizar essa experiência do funcionário e a diversidade desses temas que a gente trata, para que isso tudo tangibilize, no fim das contas, a estratégia da empresa, os valores, a visão do banco para os seus funcionários, primeiramente, mas isso extravasando também, né? Podendo chegar aos clientes e podendo apoiar na geração de negócios, no relacionamento. A gente tem percebido o podcast como uma dessas ferramentas. Vou voltar lá na fala inicial, só para poder encerrar aqui a minha parte.
a gente não enxerga o podcast isolado. O podcast está integrado em todo um formato de comunicação com o qual a gente trabalha. Então, a gente trabalha até prioritariamente com o formato texto, seja ele sendo suportado ali com o áudio ou com o vídeo, o texto sempre ele está muito presente. Inclusive, quando o assunto é podcast, porque daí a gente traz a transcrição desse podcast como uma maneira de apoiar aquele funcionário que eventualmente, putz, esqueci o fone, estou sem fone, vou conectar aqui para poder trabalhar. Ele não perde aquele conteúdo porque ele consegue ler mais facilmente. Então, tem essa característica tecnológica. Quando isso tudo vai para o app, para o aplicativo de comunicação interna que a gente possui, aí é mais tranquilo, porque daí tá na mão dele, né? A pessoa consegue ouvir com mais tranquilidade. Mas o podcast aí, ele facilita essa distribuição de conteúdo aí para diversos funcionários, porque aí cada um tem uma característica de consumo de formatos, né? Como a gente percebeu ali, a gente tem 90 e poucos mil funcionários, mais de 92 mil funcionários, cerca de 30 mil, um terço deles aprovam e sempre acessam muito esse formato podcast. É isso. Bom, obrigada, Giovanni, também pela apresentação, pelo case, por compartilhar aqui com a gente. Estão chegando algumas perguntas, por favor, gente, vão enviando aqui o que vocês gostariam de perguntar para eles. Eu vou iniciar aqui com algumas perguntas também. Então, pessoal, para os dois. O podcast ele é um fenômeno mundial, né? É o que chamamos aí de uma possibilidade de nova narrativa da comunicação empresarial, que seria adequada a esses novos contextos em que vivemos. É algo que eu estudei muito no doutorado também, que é exatamente a questão dessas novas narrativas, que quando a gente olha aí para o resultado das ações de vocês, dá para entender que realmente o podcast pode ser, sim, um caminho aí para as organizações investirem. E por que vocês acham que o podcast tem tanta força hoje no impulsionamento da comunicação corporativa? Como que vocês mensuram a efetividade da retenção das mensagens que são transmitidas pelos podcasts? Aqui no Banco do Brasil, a gente percebe que há uma simplificação da linguagem e a gente consegue traduzir o conteúdo para público geral. E a gente acha que existe uma versatilidade nessa plataforma, né, nesse meio, nesse formato, que permite a pessoa ouvir em diversas situações do seu dia a dia. No app, por exemplo, até fora do ambiente do banco, no trânsito, enfim, indo para a empresa e tal, mas até mesmo para impulsionar aí a audiência. Quando você pergunta sobre métrica, de que maneira que a gente mede isso, a gente conta aqui com no Banco do Brasil como um todo, há uma cultura analítica muito forte. Então, a gente tem todas as nossas ações, elas são muito baseadas em dados, né? A gente tem um painel por trás, assim, que consegue suportar todos os dados possíveis com os quais a gente trabalha. Então, a gente consegue ver se quem está acessando é mais homem, se é mais mulher, se é de que faixa etária, se é de que região, de que tipo de cargo, há quanto tempo de banco. Isso tudo a gente vai conseguindo organizar o nosso planejamento de comunicação como um todo. Essas métricas, assim, nos ajudam a trabalhar nesse sentido. Não sei se eu respondi muito bem a questão das métricas, se era esse o tom, mas passa um pouco por aí. Legal, passa sim, né? Eu também perguntei assim, da retenção das mensagens, vocês chegam a fazer alguma mensuração também do conteúdo? E a Gabriela também, qual é a mensuração que vocês fazem? Bom, falando um pouquinho a respeito do seu primeiro ponto do podcast, está crescendo, de ter sido absorvido pelas empresas, pelas corporações, além do ponto que o Giovanni destacou, da flexibilidade, de poder ser absorvido, isso a gente viu muito nos feedbacks, a facilidade de acesso a esse conteúdo, e principalmente por ele não ter uma tempestividade, então os temas que você trata, eles podem ser consumidos a qualquer momento, isso é um fator positivo. Acho que também pensando do lado de quem está produzindo, ele tem um baixo custo, e isso é diferente de uma produção de vídeo, de algo elaborado que você tem também que ficar atento à qualidade de imagem. Ele existe uma facilidade aí na produção para entregar um material de qualidade. Ele é um material também facilmente viralizado,
Eu acredito que a absorção também, para replicar esse processo, ele facilita para a gente, e também as pessoas hoje têm uma facilidade de simulação com podcast, igual no nosso caso, a gente criou uma personagem fictícia para poder fazer entrevistas e dar um dinamismo. E, além disso, você pode simular painéis e fazer, ou pegar um empregado, fazer uma pessoa, um público externo, gerar toda uma interação que vai dar uma certa leveza, e também o tom do podcast, muitas vezes, ele traz essa proximidade aí com o ouvinte, né? Então, essa questão da linguagem hoje mais fácil, mais acessível, mais informal, ela gera também um engajamento maior aí, seja público interno ou não. E indo para a lógica da mensuração, no caso da minha experiência, né, na CNH Industrial, como eu disse, a gente não tem métricas quantitativas pelo fato de não ter um canal estruturado, com uma frequência, uma periodicidade regular, mas a gente teve uma série de feedbacks espontâneos aí, sejam eles via mensagem, resposta dos canais, todos os canais que a gente utiliza, eles têm possibilidade de interação com o público, então o público respondeu a partir desses canais, e foi interessante porque os feedbacks, eles eram com uma linha muito comum, onde é o ponto positivo, então isso nos trouxe um indicador muito forte, né, da continuidade, e de que era realmente uma ferramenta que era assertiva para esse público. E um outro ponto também que eu destaquei, que é onde a gente consegue quantificar, foi na oportunidade de divulgar para as pessoas o canal de WhatsApp para que elas pudessem escutar o podcast, então quando elas se cadastrassem. E aí a gente teve um aumento de 20%, que no nosso caso a gente considera que foi relevante aí. Mas eu acredito que trazendo como um canal oficial, institucional, existem possibilidades de métricas muito mais estruturadas no sentido de quantificar, de fato, o retorno. Muito bom. A gente está com algumas perguntas aqui que também mesclam com algumas que eu já tinha feito aqui para vocês. E uma pergunta que chegou está relacionada a quantas pessoas que fizeram parte desse projeto, né? Então, acho que foi focada para a Gabriela, porque foi na fala dela, mas o Giovanni também pode responder quantas pessoas precisaram da equipe se mobilizar para criar um podcast. Bom, no caso eu tenho 5 pessoas na minha equipe, então, sempre que a gente tem uma campanha, uma iniciativa, de certa forma, a equipe se envolve no processo de discussão, quando a gente está na parte estratégica, e depois uma das pessoas segue o projeto. Então, no caso, a Priscila trabalhou muito especificamente uma única pessoa nesse processo, com interface da agência de comunicação, que nos deu apoio também para a criação da personagem, então teve um fornecedor envolvido aí nesse processo. E na parte de definição, de brainstorm, quando a gente estava conversando e definindo, a equipe inteira, que no caso 5 pessoas, participou. Legal. E você, Giovanni? A equipe de comunicação interna do banco, ela é formada atualmente, comigo, né? E mais o Diego, o Rafael, o Eric, o Alessandro, o Hudson, o Thales, a Bruna, a Valéria e o Brito. Então é esse o time de comunicação que trabalha com aquela convergência de canais, trabalha como editores. A gente trabalha como editor aí desse grande jornal diário que é a agência de comunicação, a agência de notícias do Banco do Brasil. Mas para produzir a agência de notícias do Banco do Brasil, existem diversos pequenos núcleos de comunicação em cada área específica do banco, que também atua produzindo diversos conteúdos. Então, na área do Private Bank, a gente conta lá com colegas especializados no público private que vão poder trabalhar com isso. Tem lá o Thiago, tem lá o Pouquinho, vão fazer esse material. Tem a Camila, que vai trabalhar com o comércio exterior, tem o pessoal, o Trajano, o Bruno, que vão trabalhar com investimentos, e por aí vai, entendeu? Cada área tem um pouco. Então, a cada podcast que a gente vai trabalhar, aí é menos gente, né? Você tem uma situação lá, vamos supor, comércio exterior. A Camila é quem faz a apresentação, é ela apresentando, é a pessoa que ela está entrevistando,
ela mesma vai trabalhar com essa edição, ela trabalha como editora e conta com a parceria do editor dessa editoria comércio exterior, que é o Eric, aqui na equipe, por exemplo, para fazer esse refino, para fazer essa edição final do que vai ao ar para o funcionário, entendeu? Mas a equipe de comunicação interna pura do Banco do Brasil, ali, que faz a edição, a equipe que trabalha na área de marketing e comunicação do banco, que lida com comunicação interna, somos em 10, eu mais 9. Então, toda a área de comunicação interna envolvida para a produção, né? Cada um Sim. com a sua função. É porque a outra pergunta era bem ligada a isso também, que é relacionada até nesse momento de isolamento social, que algumas questões aí ficam mais difíceis, e se eu ainda nem comecei a realizar o podcast na minha organização e eu quero começar, por onde que eu começo agora, nesse momento, assim, de isolamento, né? O que é preciso? Que infraestrutura é necessária? Quais equipamentos? Quais softwares são necessários? Eu preciso contratar uma equipe ou internamente a gente consegue resolver? Eu vou puxar aqui pelo exemplo nosso aqui, que a gente atua, como eu falei, como se fosse uma redação, né, de jornal. E lá no passado, ali em 2017, quando a gente começou a se estruturar dessa forma com mais intensidade, a gente até elaborou aqui uma espécie de um conceito, lá no Portal ABERJ, Emiliana, tem até um pouco falando sobre isso, sobre o conceito o modelo do pensamento do jornalista na hora do planejamento de uma ação de comunicação. Quem quiser buscar no Portal ABERJ, tem um pouco lá sobre isso. Então, a pessoa pergunta como que a gente se planeja, mas também sobre a infraestrutura, né, para poder fazer. Então, a gente pensa que a primeira coisa para poder fazer é o conteúdo. Então, você pode ter o melhor microfone, você pode comprar um microfone de sei lá quantos R$1.000, um equipamento todo de gravação e tudo mais. Seu podcast tem uma vinheta maravilhosa, mas se ele não tiver um conteúdo denso, rico para aquele público, por exemplo, eu posso falar com um empreendedor, eu vou ter lá um podcast maravilhoso, mas se eu não estiver falando do que ele precisa, tirando a dúvida dele, de que adianta? Um áudiozinho gravado no WhatsApp, no celular de qualquer um, talvez tenha mais riqueza nesse áudio do que naquela infraestrutura tecnológica toda que suporta. Até porque infraestrutura tecnológica, o celular de cada um é super potente hoje, né? Então, assim, a gente prefere até começar bem miudinho, assim, porque a gente vai testando as coisas para ver o quanto elas vão vingando. Tem editorias que a gente já teve podcast, mas daí depois não vingou muito, a gente abandonou, por exemplo, porque a gente achou que não teria uma pegada, não teve um engajamento interessante, não estava funcionando, e a gente partiu para uma outra, foi para texto e prioriza vídeo, quando for o caso, etc. Então, se eu pudesse dar uma dica, era de ver que conteúdo você tem primeiro, assim como eu falei lá do assunto de pensar como cabeça de jornalista, né? Porque na pauta, ver quais os assuntos que você pode trabalhar, como reportagem, o que se apurou, aquilo que se apurou tem uma boa imagem, então não é podcast que você vai trabalhar para poder disseminar, por óbvio, né? Mas você tem um bom relato histórico ali de uma pessoa que um áudio bacana dela vai fazer sentido, opa, talvez aqui eu tenha uma riqueza para um podcast. Grava com o celular mesmo primeiro, faz um pilotinho para poder até não desperdiçar recursos, né? A gente nessa toada de se organizando assim, você vai a pauta, reportagem, edição e tudo mais, até distribuição. Na hora da distribuição disso, aí você vê o que é podcast e o que são outros formatos. E aí você vê o que traciona para você poder fazer, disseminar mais esse conteúdo. A gente aqui, por exemplo, começou mais miudinho, foi crescendo. Recentemente a gente foi entrando no Spotify porque a gente prefere que o conteúdo vá se enraizando e vá gerando valor para esse público final. A gente está hoje numa virada de estruturação dessa equipe que eu acabei de comentar, a gente está criando uma equipe específica que vai lidar só com o estúdio Banco do Brasil, estúdio BB, vai trabalhar com a produção de podcast especificamente e produção de vídeos especificamente. Então a equipe passa a se desmembrar. Então a gente está justamente nesse ponto de virada, assim, hoje. E aí sim, com mais investimento em equipamento e tal, estúdio de fato. Mas para começo, eu indicaria começa do começo, né? Dar um primeiro passo para não tropeçar também. Concordo, excelente resposta. O Ivan Dias, Gabriela, quer complementar?
Não, é complementar só a questão, acho que o Giovanni colocou vários pontos que são extremamente importantes, assim, principalmente a questão do conteúdo, né, definição de pauta aí, e eu acho que um ponto interessante também é a gente analisar o contexto e o público. Então, assim, para que público que a gente está direcionando essa ferramenta? E eu acredito que nesse período de pandemia, e que as pessoas estão trabalhando mais em home office, e isso é uma tendência, e as pessoas vão cada vez mais estar em trânsito. Então, você falando de um ambiente, de uma organização, aqueles veículos que ficam estáticos ali, cada vez mais eles vão ser obsoletos nesse processo, mas a gente tem também que analisar quando é o momento adequado de colocar o podcast. Então, o processo piloto, eu acho que ele funciona bem, ele é interessante, talvez começar com uma campanha, tendo um tema específico que seja interessante aprofundar, explorar, para dar essa credibilidade, talvez esse dinamismo, essa interação, trabalhar com uma iniciativa específica direcionada para um público para poder avaliar esse piloto. E quanto a recursos, eu acredito que o podcast é uma iniciativa com custo baixo, sim, que é possível com um equipamento bom de gravação. Você consegue fazer, no nosso caso, a gente usou a agência, mas para poder fazer, de fato, uma simulação. Mas não necessariamente você precisa ir para esse lado da simulação. Então, tendo uma boa gravação aí, uma estrutura, você consegue colocar, por exemplo, numa intranet e viabilizar o processo do podcast de uma maneira mais simples. Perfeito, muito bom. Estou tentando juntar aqui algumas perguntas, porque o tempo já está quase finalizando, e eu tenho algumas questões aqui, que eu vou tentar juntar. Porque, assim, muito também do que a gente vem pesquisando, né, lá na Berge, a gente acaba descobrindo também que o melhor caminho é sempre a gente escutar os públicos, né, para uma comunicação mais assertiva, mais efetiva, é conhecer bem quem são essas pessoas, que a gente está buscando o relacionamento. Quais são os seus interesses, o que eles gostam de ouvir. Aí muitas pessoas estão perguntando, vocês conversaram com essas pessoas para definir pauta? Vocês já sabiam se eles já escutavam antes podcasts? Se por quais suportes eles ouviam? Estou tentando juntar aqui que teve várias perguntas nesse aspecto, né, que liga com isso, se vocês chegaram a conversar, fazer pesquisas com eles anteriormente. Pessoal, muito obrigado pela apresentação de vocês. Por favor, se despeçam da galera. A gente vai fazer agora, nós iremos fazer agora a transição para o Vitor e o Prevenção ao Suicídio, por favor. Então, tá bom, Legal. gente. Então, essas perguntas que ficaram faltando, a gente responde depois, né? Podem mandar para a gente deixou os e-mails e os contatos. Então, obrigada pela participação de todo mundo, pelas perguntas. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Giovanni, por compartilhar esses cases tão bem feitos aí por vocês, que geraram resultados tão positivos para a comunicação. Obrigada. Legal, Agradeço. Agradeço também. Respondendo essa pergunta rapidamente, a gente ouviu sim as pessoas, porque a gente acredita muito na comunicação enquanto diálogo. Esse é o conceito de comunicar, seja ele por texto, por áudio, onde quer que seja, não só sair falando, mas também ouvir é extremamente importante. Então, o conceito de comunicação enquanto diálogo, ele é importante, assim como as plataformas com as quais a gente vai se comunicar. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Perfeito, obrigada. Gabriela? Bom, agradeço também a oportunidade aí de dividir o case com vocês e estou à disposição, caso vocês queiram também trocar mais ideias, entender um pouco mais para responder as outras questões. Acho que tem alguns inputs que são importantes aí a gente trocar. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês, em nome da ABPOD e em nome da campanha